Amém? É, todos nós agora vamos orar pelas meninas, as princesas Cíntias, Priscila e Áskara, que não está aqui, mas vai receber também, né, a bênção. Para que o Senhor, né, prepare todas as coisas para as meninas. Vamos orar por elas, amém? Todos nós. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja, ó Pai, cobrindo as tuas filhas, Cíntia, Priscila e Áskara, Senhor, com a tua graça. Ó Deus, que o Senhor prepare todas as coisas para as suas filhas. Ó Deus, que elas estejam bem de saúde física, emocional, espiritual. Ó Deus, que elas possam contar com a tua graça, Senhor, com o teu poder, com a alegria do Senhor para fazer esta obra naquele lugar. Ó Deus, nos ajuda, Pai, na parte financeira, que nós possamos levantar, Senhor, os recursos necessários para que as meninas estejam ali. Ó Deus, e que elas cheguem naquele lugar, ó Deus, cheia de fé, de alegria, de esperança, dispostas, ó Deus, dispostas para desbravar, ó Senhor, aquele lugar para ti, ó Deus. Enche, ó Pai, as tuas filhas de graça e misericórdia. Prepara todas as coisas, Senhor. Prepara tudo que vai ficar aqui também, os seus ambientes de trabalho, que corra tudo bem, que elas possam contar, ó Deus, com a boa vontade das pessoas que trabalham com elas, ó Pai, e que tudo corra bem, ó Deus, e que elas possam voltar, Senhor, com os seus feixes, com muitos feixes de alegria, de vidas, de testemunhos, trazendo, ó Deus, aqui para a tua igreja o fortalecimento, ó Deus, para que a tua igreja se encha cada vez mais, Senhor, de coragem para fazer a tua missão, de sentir, ó Deus, cada vez mais vontade de estar lá em cada projeto, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Cobre as tuas filhas, Senhor, com a tua graça misericordiosa, em todas as coisas, ó Pai, em todas as áreas da sua vida. Ó Deus, cuide da sua saúde física, que elas estejam bem e que viajem bem, que voltem bem, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Eu queria que a gente orasse agora pela igreja, né? Pela nossa igreja, para que a nossa igreja ande em santidade, né? Esse grupo aqui de Jaque ora por isso, para que a igreja ande em santidade. E o grupo que está com o pastor, para que Deus avive a fé e a comunhão das pessoas da nossa igreja, né? Para que queiram estar aqui, nesse lugar, com entendimento, né? Do que significa fé, comunhão e estar juntos. Vamos orar por isso, amém? Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que a tua igreja, Senhor, que está aqui neste lugar, Senhor, toda a tua igreja, Pai, na verdade, possa andar em santidade, Deus. Ó Deus, que a tua igreja não te envergonhe, que a tua igreja não envergonhe o evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, dá graça aos teus filhos, Senhor. Dá, ó Deus, aos teus filhos um coração fiel, Senhor. Um coração que quer andar em santidade, ó Deus. Um coração que entende, ó Deus, que leva o teu nome, Senhor. E porque leva o teu nome, Senhor, precisa ver como anda, ó Pai. Em nome de Jesus. A doutrina desta igreja, Senhor, é a doutrina de santidade. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Que onde nós estivermos, Senhor, nós sejamos luz, nós sejamos sal. Nós tenhamos, ó Deus, o bom perfume que a palavra diz que os que andam com Jesus têm, Senhor. Queremos, Deus, ter a luz de Cristo. Queremos ter o bom perfume de nosso Senhor. Queremos ter a mente de Cristo, como a tua palavra diz, Senhor. Ajuda, ó Pai. Derrama na tua igreja, Senhor, esta unção de santidade, de querer andar nos teus caminhos, Senhor. Sim, Senhor, capacita-nos, dá-nos um coração obediente, Senhor, um coração temente, mas que nós te temamos, ó Deus, por medo de castigo do Senhor, mas por amor a ti, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor cuida de nós, e porque os teus
os teus preceitos, as tuas ordenanças, elas não são pesadas, Senhor. Quando avaliamos tudo que o Senhor nos pede, é tudo para nos guardar, nos proteger, nos livrar do mal, Senhor. Que a tua igreja entenda, Senhor, e tenha esse entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor derrame sobre a vida desta igreja, Senhor, uma unção de fé, de muita fé. Ó Deus, enche essa igreja de poder, Senhor. Nós queremos ser uma igreja de poder, Senhor. Nós não queremos andar de qualquer jeito, Senhor. Não queremos fazer nada para ti de qualquer jeito, Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos capacite, Pai. Que o Senhor derrame sobre a nossa vida, ó Deus, uma unção nova de poder, de fé. Ó Deus, que a tua igreja ande em comunhão, ó Deus, e entenda, Senhor, o poder que é andar em comunhão com o Senhor, Pai. Queremos andar em comunhão contigo. Ó Deus, não queremos ser uma igreja sem poder, Senhor, sem graça. Não, Deus, nós queremos ser uma igreja que faz a diferença neste lugar, nesta cidade. Não para a nossa vanglória, Senhor, mas para que o Senhor seja glorificado. Ó Deus, que o Senhor possa usar e operar em nós milagres, Senhor, que vão mostrar que o Senhor está neste lugar. Ó Deus, derrama uma unção nova sobre a vida dessa igreja, de fé, de poder. Ó Deus, que haja salvação neste lugar, que haja cura, que haja libertação. Ó Deus, que as pessoas quando aqui chegarem, Senhor, queiram ficar, porque vão te encontrar neste lugar, Deus. Porque o povo que está aqui neste lugar, Senhor, é um povo santo, é um povo que te teme, é um povo que quer andar nos teus caminhos. Em nome de Jesus, Senhor, derrama da tua graça misericordiosa sobre a vida da tua igreja, Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora a gente vai orar pelos motivos da caixinha, já que vai distribuir, por favor. Alguém tem algum pedido de oração que queira trazer hoje? Pode falar, Vitor. Amém. Mais algum pedido, gente? Amém. Amém. Como é que você se chama? Gabriela e Johnny. Amém. Vamos orar. Já está nos pedidos, já que botou desde a semana passada. Amém. Como é o nome? Diz de novo, Vitor. Rebeca. Só um minutinho, peraí. Deixa eu dizer às pessoas que vão orar, senão eu vou acabar esquecendo os motivos. Eu vou pedir que Cíntia ore por Gabriela, né? Gabriela e John, né? Eles querem agradecer, uma oração de gratidão, né? Que o Senhor continue guardando eles, a família deles, né? Protegendo eles. Silvana, por favor, ora por Rebeca. Quem foi mais que falou? Falta as meninas e o pastor. Fala, pastor.
Sim. Miguel. Miguel, ora pelo irmão Josa, por favor. Thaís. Amém. Camila, ora por isso, por essa. Viu, Camila? Ora por isso, por favor. Amém. 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 Já que ora por isso, por um bom diagnóstico, né? Que não seja nada. E Vitor, ora aí, em gratidão por Felipe, né? Vamos orar? Mais algum pedido? Amém. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida de Gabriela e de John, Senhor, pela presença deles aqui na tua casa, ó Deus. Que o Senhor continue derramando sobre a vida dos teus filhos graça, misericórdia, ó Deus. Que eles possam continuar, ó Deus, com esse coração grato diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, enche os teus filhos da Tua presença. Que eles queiram mais e mais estar na Tua presença, Senhor. Mais e mais caminhar contigo. Ó Senhor, o Senhor conhece os seus filhos, o Senhor os vê. O Senhor conhece todas as suas necessidades. Que a tua poderosa mão, Deus, esteja sobre a vida deles, Pai. Que não lhes falte nada, Senhor. Nem coisa grande, nem coisa pequena. Ó Deus, dê a eles saúde, dê a eles, ó Deus, sabedoria para conduzir a vida deles. Em nome de Jesus, ó Pai. Pai, nós queremos te agradecer pela vida de Felipe, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Deus, como o nosso coração se enche de gratidão quando olhamos para a vida de Felipe, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nós temos visto, Senhor, milagres atrás de milagres neste lugar, na vida de Felipe, Senhor. E nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, porque o Senhor tem agraciado o Seu Filho, Deus, e apesar de todas as lutas, Pai, Ele tem conseguido vitórias dadas por Ti, Deus. E nós louvamos o Teu nome por isso, Senhor. Pai, nós te pedimos pela vida do irmão Josa, Senhor. Ó Deus, o teu filho ali, Pai, que tem enfrentado tantas coisas, tantas situações. Ó Deus, que ele possa melhorar desses quadros, Senhor, que tem surgido ali novos, né? Para além de todas as dificuldades que ele já tem físicas, Senhor, lá com seu problema de saúde. Ó Deus, dá graça ao teu filho, Senhor. Renova suas forças, ó Deus, sua esperança. Ó Deus, que ele não perca a fé, que ele não perca a alegria. Ó Deus, que mesmo em meio a tantas lutas, Pai, ele possa continuar confiando em Ti, confiando no Teu amor e sabendo que apesar de tudo, Deus, o Senhor tem cuidado dele, tem cuidado de todas as coisas, Pai. Ó Deus, que ele possa muito em breve ficar cada vez melhor de todas essas questões novas que surgiram, Senhor, e que ele possa desfrutar, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre a sua vida. Ó Deus, nós te pedimos pela vida de Thaís, Pai, de Thaís, ó Deus, esse diagnóstico que ela teve, Senhor, nós já declaramos, Pai, no poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela já está curada, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos na Tua graça. Ó Deus, opera o Teu poder na vida da Tua filha, Senhor, limpa o seu útero, deixa tudo bem. Ó Deus, que ela possa, Deus, contar esse testemunho, ó Deus, da Tua cura na vida dela, ó Deus.
Em nome de Jesus, Pai, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nós queremos orar pela vida de Fernanda também, Senhor, por este diagnóstico que a Tua filha está esperando. Ó Deus, em nome de Jesus, nós já declaramos, Senhor, que será um bom diagnóstico. Ó Deus, que nada de estranho virá, Senhor, que a Tua filha já está curada, que o Senhor já está operando no seu corpo, ó Deus, com a Tua graça misericordiosa. Nós cremos, Senhor, no Teu poder, nós cremos que o Senhor cura, e nós contamos, Senhor, com a cura do Senhor na vida da nossa irmã, Senhor. Dá à Tua filha, ó Deus, em nome de Jesus, um bom diagnóstico, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Tudo que foi colocado, ó Deus, aqui diante do Senhor, pelos Teus filhos, Senhor, possa estar contando, Senhor, com a Tua graça misericordiosa, com o Teu poder, com a Tua bondade. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem operado no meio do Seu povo, e nós queremos continuar, Senhor, crendo e confiando que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa cura, o Senhor é tudo que precisamos. A nossa confiança está em Ti, ó Deus. Nós louvamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Você pode se assentar. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos reler o versículo que nós lemos semana passada. Efésios, capítulo 4. Versículo 22. Deixa eu reabrir aqui que fechou. Nós fazemos a leitura, dizer aos queridos Gabriela e Jonathan, sejam bem-vindos. Já estivemos orando juntos em outro momento, conversando, sejam bem-vindos. Vamos dizer isso, igreja, no 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Eu disse que era para dizer no 3, mas eu não contei até 3. Bom que a igreja está boa no tempo. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Reler, como eu disse, esse texto que a gente mencionou semana passada. Pregamos sobre ele, né? Lembrando que a gente está numa série de estudos. Efetivamente, nós começamos hoje. Semana passada trouxemos uma reflexão que tem a ver com esse objetivo de a gente falar sobre a conduta, sobre o caráter de um cristão nazareno. Então, vamos ler novamente esse texto. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Semana passada nós falamos, a partir desse texto, só relembrando aqui para aqueles que não puderam estar, nós falamos sobre como caráter e conduta, eles têm uma relação parecida com raiz e fruto. Só de um caráter renovado pode vir uma conduta renovada. Assim como da raiz de uma macieira vem a maçã, assim acontece com o cristão. Ele é renovado interiormente
e a partir dessa renovação no caráter, a partir desse trabalhar de Deus no seu caráter, a sua conduta é transformada. Por isso que o caminho inverso nunca é possível. Não tem como eu transformar o caráter mudando a conduta de alguém. E isso tem acontecido em muitas igrejas. Pessoas que querem mudar o comportamento, tentar forçar numa pessoa que nunca nasceu de novo, que nunca foi transformada no seu interior, um modo de viver, uma conduta que só pertence a quem nasceu de novo. Então, a gente não pode inverter um caminho que já está posto na Escritura, e esse é um dos textos que mostra esse caminho, foi o que nós falamos semana passada. Hoje, até por conta do nosso horário estar um pouquinho avançado, e também porque eu não estou muito bem da garganta, estava comentando comigo antes do culto, né, que desde cedo eu estou engolindo, tá uma dor, como se fosse querer dar aquela virose, né, mas está tudo certo. Vamos hoje, então, começar a responder essa pergunta, né? O título da nossa série se chama Como Vivem os Nazarenos, e ela é baseada no Pacto de Conduta Cristã. Ele é uma parte, uma seção do nosso manual que trata de assuntos da vida prática do crente. Antes desse Pacto de Conduta, na verdade, depois dos nossos artigos de fé, tem um outro pacto, chama Pacto de Caráter Cristão, que é o que a gente vai começar a trabalhar hoje, que ele traz algumas questões, 7 questões que a Igreja Nazarena espera de todos os nazarenos. Na verdade, a Bíblia espera, a Igreja Nazarena só coloca no manual dela, a Bíblia espera de nós, e alguns itens que nós devemos evitar, e nós vamos trabalhar em cima deles. A única coisa que você vai ter aqui no slide é o texto lá do manual, e a gente vai explicar, olhar uma referência bíblica ou outra, mas sempre lembrando que o nosso objetivo é tratar então da conduta do cristão nas mais variadas áreas da nossa vida, naquilo que orienta o nosso manual. Amém? Então vamos passar aqui. Voltou. Então, essa parte nós vamos tratar hoje o que todo nazareno deve fazer, que é o título, né, que a gente está trabalhando aqui dentro do nosso tema maior. Está lá na página 26, 27, esse pacto de caráter cristão. E ele começa dizendo: a identificação com a igreja visível é o privilégio bendito e dever sagrado de todos quantos estão salvos dos seus pecados e buscam ser completos em Cristo Jesus. Todo cristão, é o que essa porção está dizendo, o desejo de todo crente é ser completo, sim ou não? Você quer ser um crente completo? Um crente maduro, um crente perfeito? O que essa passagem, o que esse tópico está dizendo é que fazer parte de uma igreja é parte significativa disso. Um cristão, ele só é completo quando ele está conectado com a igreja de Jesus. E aí é por isso que ele coloca o ser igreja aqui em 2 dimensões. Ele diz, em primeiro lugar, que é um privilégio, mas ele diz que também é um dever. Ou seja, ser da igreja, participar da igreja, servir na igreja, ser igreja de Cristo é um privilégio. Especialmente, meus irmãos, no mundo em que nós vivemos. O que você está querendo dizer, pastor, quando o senhor fala no mundo em que nós vivemos? Queridos, quase todos os dias, se não todos os dias, aparece para mim um vídeo ou uma imagem de alguém ensinando uma bobagem na nossa nação. De alguém pregando besteira, de alguém ensinando coisa totalmente troncha. Eu não sei você, mas comigo acontece isso. Todos os dias, ou alguém me manda, ou eu vejo nas minhas redes sociais um ensino bobo, uma profetada, uma coisa totalmente desconectada da palavra. Meus irmãos, isso é a realidade da igreja brasileira hoje, infelizmente. Isso não quer dizer que só a igreja nazarena é boa e só a igreja nazarena presta, mas nós devemos louvar ao Senhor pelo privilégio de fazer parte de uma igreja que está centrada na Escritura. A igreja nazarena não é perfeita, ela tem defeitos, ela tem falhas, mas uma igreja sadia, uma igreja saudável, uma igreja que quer servir ao Senhor, ela precisa estar pautada na Escritura. E é privilégio poder participar de uma igreja assim. Mas o nosso manual coloca, né, e obviamente que isso está registrado em toda a Escritura, que é dever do cristão estar conectado à igreja. Não existe cristão isolado. Eu já contei essa história aqui, eu lembro de uma pregação que eu ouvi, esse sim, você deve ouvir, é um dos muitos na nossa nação que prega a palavra, né, que ainda tem zelo pela palavra de Deus, que tem temor do Senhor e não fica dizendo besteira na internet. Pastor Eliseu Rodrigues, conhece o pastor Eliseu Rodrigues? Já ouviu as mensagens dele? Pastor Eliseu Rodrigues tem uma mensagem, para mim a melhor mensagem que eu já ouvi dele. Eu ouço muitas, mas a melhor mensagem que eu já ouvi dele chama O Culto Pentecostal, baseado lá em 1 Coríntios capítulo 14.
faz uma mensagem assim maravilhosa do céu. E ele começa definindo sobre o que é a igreja, falando sobre o que é a igreja. E ele fala ali na mensagem sobre o engano popular que as pessoas têm hoje. A igreja sou eu. Já ouviu alguém dizer isso? Eu sou a igreja. Já ouviu isso? Pastor, onde é que tem isso na Bíblia? Em canto nenhum. Em canto nenhum na Bíblia. Aí o pastor Eliseu na mensagem, ele brinca, né? Tu é a igreja, então eu vou congregar em tu. Em nenhum lugar da Escritura, um indivíduo é chamado de igreja. Agora, se você disser, pastor, nós somos igreja, aí está certo. O ajuntamento do povo de Deus, a reunião daqueles que temem a Jesus, daqueles que servem e obedecem aos mandamentos, isso sim é igreja. Não há igreja de um só. Mas quando começa 2, 3, aí sim tem igreja. Tem povo de Deus. Tem esse mandamento ser cumprido. Então é um dever sagrado. Pastor, a gente viu na pandemia esse fenômeno do online, né? Ceia online, batismo online. Eu não quero julgar prática nenhuma aqui, mas essa necessidade que foi imposta pela pandemia a muitas igrejas fez com que algumas pessoas começassem a pensar um modelo de ser igreja que não precisa estar com as pessoas. Eu confesso para você que é bem tentador às vezes, porque assim como qualquer pessoa, às vezes eu abuso de pessoas. Você já ficou abusado de pessoas? Aquele dia que você não quer ver ninguém. Já aconteceu com você ou é só comigo? Só o fato da gente ter essa sensação, da gente ter esse desejo, significa que a gente precisa da igreja. Só o fato da gente sentir isso às vezes é prova do quão necessário é que nós estejamos em comunidade. E aí eu lembro que no boom da pandemia, né, o pessoal criando igreja no metaverso, né, tem as igrejas lá, umas igrejas que o povo ia com os bonequinhos lá do metaverso, se reunia na igreja. Queridos, as ferramentas online são maravilhosas. Estamos transmitindo aqui esse estudo, transmitimos os nossos cultos, registramos aquilo que a gente faz, a gente posta coisas, a gente coloca estudo, enfim. Estamos numa luta para termos um aplicativo aqui para o nosso distrito, para servir as igrejas. A gente não tem medo nenhum de usar a ferramenta online. Agora, o que é a igreja? É o ajuntamento do povo, meus irmãos. E o online, essa perspectiva do online reduziu em muitas pessoas, não em todas, mas reduziu em muitas pessoas o entendimento de igreja. De que sentar em casa e ouvir um culto significa congregar. Isso não é congregar. Isso pode te edificar, isso pode te abençoar, isso pode fazer o teu momento com Deus maravilhoso, que você coloca lá uma mensagem, uma pregação, um devocional, até um louvor. Eu faço isso, mas essa atividade, esse momento não significa que você está congregando. Você está assistindo um culto que outras pessoas estão participando. Você está sendo espectador de um momento que outras pessoas estão vivendo. É como achar que eu colocar uma live, tem aquele rapaz, né, que vai nos restaurantes, come bem muito, eu coloco um vídeo dele, vejo ele lá comendo no restaurante, e por causa desse vídeo que eu vi, eu achar que eu estou comendo também. Faz sentido? Faz sentido nenhum, né? Mesma coisa acontece com a igreja. O mero fato de eu olhar um grupo de pessoas sendo igreja não quer dizer que eu estou sendo com elas. Então a gente não pode perder isso de vista, né? Mesmo com as ferramentas online que nós temos hoje e que são muito úteis. Então, é um dever sagrado todos quantos estão salvos dos seus pecados e buscam ser completos em Cristo Jesus. Nós cremos, inclusive, que o congregar, essa participação pública, é meio da graça de Deus. Ou seja, é uma forma pela qual nós crescemos e nos tornamos mais maduros, nos tornamos mais parecidos com Jesus. Ok? É exigido de todos que desejam unir-se à Igreja do Nazareno e assim andar em comunhão conosco, que mostrem evidência de salvação dos seus pecados por um comportamento santo e piedade vital. O que é que esse trecho começa a dizer para nós? Que aquele que verdadeiramente foi salvo por Deus, ele tem uma mudança na sua forma de viver. Mesmo que seja pequena, mesmo que seja gradativa, que começa bem pouquinho, mas vai crescendo. A gente tem experiências de conversão em que a pessoa fazia tudo que não prestava e da noite para o dia mudou. É conversão. E nós temos experiência de conversão de que a pessoa da noite para o dia não mudou tudo, mas ela foi gradativamente abandonando aquilo que era pecaminoso, aquilo que não agradava ao Senhor. Isso também é testemunho de conversão. Então, embora muito ou pouco,
precisa haver uma evidência de salvação. Precisa haver uma evidência da fé. O que é que diz Tiago? A fé sem obras é morte. Ele diz: mostre-me sua fé sem obras, tente mostrar, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, a nossa prática, a nossa conduta, o nosso comportamento é os músculos e a carne, a pele, os órgãos do esqueleto da fé. Ninguém, se visse o esqueleto aqui e começasse a falar, todo mundo corria, né? Agora, se a fé é o esqueleto, o nosso comportamento são os músculos, são a pele, é o que reveste e dá sentido à nossa fé. Tiago diz: você crê que existe só um Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem de medo. Eu lembro de uma mensagem que eu vi nesse versículo que eu saí envergonhado de mim mesmo, lá quando eu era da Batista ainda. Que a mensagem, o pastor, ele começou com a frase assim, que a sua fé não passa da mesma fé do demônio. E aí ele trabalha nesse texto, né? Qual é a fé que um demônio tem? Os demônios creem que existe só um Deus, eles tremem. Tem gente que só crê e nem treme, ou seja, é pior do que a fé do demônio. E aí, Tiago, ele deixa muito claro que nós precisamos evidenciar piedade vital, que estejam ou ardentemente desejem estar purificados de todo pecado inato e que deem evidência da sua entrega a Deus. Vamos lá. O que esse texto está dizendo é que todo nazareno, ele deve ter experimentado, ou deve estar com um desejo muito grande no seu coração de experimentar aquilo que nós mencionamos aqui no domingo, a inteira santificação, o batismo com o Espírito Santo, que opera em nós uma total consagração a Deus. Os nossos desejos, esse é o resultado da inteira santificação. Os nossos desejos, as nossas vontades, elas passam todas a ser voltadas para Deus. Uma das ilustrações que eu gosto de usar para explicar o que é a inteira santificação é a ilustração da chave da casa. Quando nós somos salvos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Sim ou não? Nós somos morada do Espírito Santo. Agora você vai concordar comigo que uma coisa é eu dizer para alguém assim, dizer para o Vitor, a partir de hoje você vai morar na minha casa. E o Vitor mora na minha casa. É o que acontece quando nós somos salvos. O Espírito Santo passa a morar em nós. Outra coisa, totalmente diferente, é eu chegar para o Vitor com a chave da minha casa, a única, e dizer: pronto, está aqui, Vitor, você é o dono dessa casa, você pode fazer o que você quiser. É diferente ou não é uma coisa da outra? A inteira santificação é isso. É quando todas as devoções elas são guiadas e voltadas, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o pendor ou a inclinação da carne produz morte, mas o pendor ou a inclinação do Espírito produz vida. Ou seja, todo nazareno ele deve ter no seu coração o desejo de ter essa experiência da inteira santificação. Nós não estamos falando de salvação, ok? A inteira santificação é para quem já é salvo, para quem já pertence a Cristo. É uma segunda obra da graça, né? E que os pentecostais gostam de chamar de batismo com o Espírito Santo. Nós também chamamos, mas usamos essa expressão inteira santificação porque ela é mais identificada com a nossa doutrina. Amém? Então, essa experiência de purificação do pecado, ela dá evidência da nossa entrega a Deus, ok? Pois bem, a partir desse parágrafo, ele começa a dizer coisas práticas que se espera de todo crente nazareno. Primeiro, fazendo aquilo que se ordena na palavra de Deus. Opa, acho que eu cliquei em alguma coisa aqui. Está indo ali, né? Certo. Obrigado. Então, primeiro, fazendo aquilo que se ordena na palavra de Deus, que não só é nossa regra de fé, como de prática. Ou seja, a palavra de Deus é a nossa regra para a nossa fé interior, mas é também a nossa regra para prática. Tudo que a gente for falar a respeito do pacto de conduta da Igreja Nazarena, a gente precisa dar um norte na palavra de Deus. Não é porque a gente está trabalhando no manual que aquilo que a gente está trazendo não tem respaldo na palavra. A gente vai sempre trazer, como tem aqui já no primeiro tópico, os textos, mencionar textos aqui que tratam da nossa prática. Então, o que é que se espera? Primeiro, amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças, e ao próximo como a si mesmo. Ok?
Isso é para nós o resumo ou uma outra forma que a Bíblia encontra de explicar a inteira santificação. O que é a inteira santificação? É amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque diz o apóstolo Paulo que quem ama cumpre toda a lei. Está nesse texto aí que está sendo citado aqui. Aquele que ama obedece toda a lei. Não tem como eu amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo e desobedecer os 10 mandamentos. Concorda? É por isso que Jesus, quando foi perguntado, ele disse que o resumo da lei dos profetas são esses 2 grandes mandamentos. Quem ama tem obedecido à lei. E nós pregamos domingo, né? Porque às vezes aqueles que não creem na inteira santificação como nós cremos, eles geram um debate, né? Aí, não, é porque essa história de perfeito, de ser santo, não é bem assim, não é para essa vida. E aí, quando alguém vier ele questionar, né? Que quiser entender melhor, você mostra aquele texto de 1 Reis que a gente pregou domingo, 1 Reis 23, 25. Não houve ninguém como Josias, um homem que se entregasse a Deus, que amasse a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de acordo com toda a lei de Moisés. Bem, ou eu fico com a palavra de Deus, que dá testemunho não só de Josias, mas de muitas pessoas que foram totalmente santificadas a Deus, ou eu fico com a opinião minha ou de quem quer que seja que isso não é possível. Não sei se você percebe, todas as vezes quando a gente dá a bênção ao final dos cultos, eu cito a passagem de Tessalonicenses, eu cito uma parte de Tessalonicenses, que fala sobre santificação, em que o apóstolo Paulo diz, porque este é o desejo de Deus para vós, a vossa inteira santificação. Ou seja, até a expressão inteira santificação que a gente usa, não foi a gente que inventou, é a Bíblia que traz. Que o vosso corpo, alma e espírito estejam totalmente consagrados ao Senhor. E aí Paulo diz aquilo que eu digo na bênção todos os dias, todos os domingos, né? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. O que é que Paulo está dizendo? Está dizendo que o Deus que chama a santificação, que Ele é quem faz. Por que nós cremos na inteira santificação? Porque ela é uma obra de Deus, não é uma obra nossa. Não é porque eu sou bom, não. É uma obra da graça de Deus em nós. Amém? Então não tenha medo nem de usar essa expressão, porque ela é bíblica. Perfeição, santificação, são bíblicas. Jesus disse no Sermão do Monte, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O que os nazarenos fizeram com essas expressões foi parar de brigar com a Bíblia, porque muitos brigam com a Bíblia e dizem, não é perfeito, não é bem assim. Claro que existe um entendimento do que é a perfeição cristã e no momento oportuno a gente pode esmiuçar melhor isso. Agora, o que os nazarenos fazem é parar de brigar com a Bíblia. Eu não quero brigar com a Bíblia e eu sei que você também não quer brigar com a Bíblia. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tem aqui várias passagens, vou mandar esse material, embora está só com 4 páginas, mas você vai poder consultar com mais calma todas essas referências. Próximo, segunda coisa, trazer insistentemente a atenção dos perdidos às exigências do Evangelho. Olha que coisa, trazer insistentemente aos perdidos as exigências do Evangelho. A Igreja Nazarena espera de todos os nazarenos essa insistência. O que é trazer a atenção dos perdidos às exigências do Evangelho? Quais são as exigências do Evangelho para aquele que está perdido? Arrependa-se e creia. Quando a gente fala exigências do Evangelho, nós estamos falando de moralismo, nós estamos falando de seguir uma denominação. Nós, como nazarenos, fazemos parte de uma denominação, mas quando pregamos aos perdidos, não pregamos a placa da nossa igreja, nós pregamos o Evangelho. E o Evangelho diz que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então, o que é que o manual traz para nós? Essa insistência, que nós não devemos esmorecer na tarefa de pregar o Evangelho, insistir. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, prega em tempo e fora de tempo. Pastor, o senhor acha que vai vir uma perseguição para o Brasil? Eu até acho que pode vir uma perseguição para o Brasil, perseguição de verdade. São umas coisinhas que a gente tem aqui e acolá, uns auezinhos, umas churumelazinhas, isso não é perseguição, né? Principalmente você que ouviu o testemunho, né, do pastor, não vou me arriscar a dizer o nome dele aqui, né, que esteve ministrando no culto de missões, no último culto de missões, você sabe que quando você ouve testemunhos como aquele, você fica muito consciente do que é perseguição de verdade, né? Você ter a sua casa incendiada porque você teme a Jesus. É outra realidade, mas a gente tem que parar de chorar aqui no Brasil.
Eu vejo uns crentes chorando, aí, porque a perseguição, porque fulano vai acabar com o evangelho. Vai não. Vai não. A gente tem que fazer valer o que a gente canta, né? A perseguição não parou. A gente tem que cantar e tem que fazer valer o que a gente canta. Agora, independente se vai vir perseguição, se vai ter liberdade, independente, nossa tarefa é insistentemente trazer a atenção dos perdidos às exigências do evangelho, convidando-os. Olha que coisa interessante. Meus irmãos, o que isso aqui tem se perdido é um absurdo. Pense, quando foi a última vez que você convidou uma pessoa para vir para o culto? Eu não estou dizendo isso para acusar ninguém não, porque eu estou me colocando aqui nessa situação. Pense na última vez que você convidou uma pessoa para vir para o culto. Sabe de onde é que vem isso? Veja que coisa curiosa. Parte do motivo pelo qual a gente não tem mais adotado essa prática de convidar para a igreja é justamente porque a igreja evangélica cresceu. Como a igreja evangélica cresceu muito, a gente tem a impressão na nossa cabeça que todo mundo é crente. Já teve essa impressão? Que tem muita gente crente. E tem, graças a Deus tem muita gente crente. Mas tem muitos que ainda não creem. Eu lembro do irmão Zenildo, né? O irmão Zenildo congregava aqui conosco e ele me disse uma vez: pastor, eu sinto tanta falta daqueles testemunhos de conversão, que a gente tinha um culto e vinha a pessoa chorando, vinha para o altar e entregava a vida a Jesus. Claro que ainda acontece, mas muito de não acontecer, a gente não convida as pessoas para a casa do Senhor. E o crescimento da igreja evangélica também gera em muitas pessoas uma resistência ao ambiente do templo. Gera uma resistência ao ambiente da igreja, né? Esse lugar aqui. Muitas pessoas passaram até por frustrações nesse ambiente eclesiástico e não quer ver um templo pintado de ouro. E é por isso, ou um dos motivos pelos quais, ano que vem, se Deus quiser, a igreja do Nazareno de Caruaru vai voltar para as casas. Glória a Deus. Quem teve no encontro de voluntários já sabe das novidades. Logo, logo a gente vai contar para o restante da igreja. Mas, ano que vem, a igreja do Nazareno vai voltar para as casas. Porque aí, na hora de convidar a pessoa, se a pessoa for muito resistente, assim, eita, não gosto de culto, não sei o que, aí você diz, então vamos para a reunião lá na casa? Vamos lá para ler a palavra na casa? Eita, mas não sei o que, não, calma, é só lá na casa. Você tem que ter a manha, de chamar a pessoa, de convidar a pessoa. Tem que ter a sabedoria. Quando eu digo a manha, é a sabedoria. No entendimento, discernimento para convidar a pessoa, mas não deixe de convidar pessoas para virem para o culto. Porque aqui o evangelho é pregado, aqui as pessoas são tocadas pelos louvores, por um testemunho, por uma situação que acontece, por alguém. Eu já vi testemunhos de conversão, meus irmãos. Não foi a palavra do pregador, não foi o louvor, não foi nada. Foi uma pessoa que estava ali do lado daquela pessoa e num dos momentos de oração do culto, ela fez uma oração para aquela pessoa visitante, direcionada por Deus. E aquela pessoa entregou a vida a Jesus. Já vi muitas vezes isso acontecendo. Já viu isso? Eu já vi muitas vezes isso acontecendo. Então, esse ambiente aqui, onde a igreja se reúne, é ambiente de salvação, meus irmãos. Porque Deus está sendo entronizado, porque a palavra dele está sendo pregada, porque ele está sendo adorado. E procurando alcançar a sua salvação. Então, ele traz aqui alguns textos, né? Mateus 28, 19 a 20, texto da grande comissão, né? Atos 1, 8, fala sobre pregar o evangelho, né? Romanos 11... Que referência? Romanos 1, 14, 16, a fonte aqui ficou uma para cima, outra para baixo, mas... 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20, né, que fala sobre sermos novas criaturas, né, também ali naquele contexto que Paulo fala sobre pregar o evangelho, ok? Terceiro, esse terceiro ponto, ele vem para equilibrar o ponto anterior. Ao mesmo tempo que nós insistimos, nós convidamos, nós chamamos, o que é que o manual traz? Ser cortês, educado, polido, respeitoso com todas as pessoas. Ou seja, você não tem o direito, por mais nazareno, até o tutano, que eu sei que todo mundo aqui é, você não tem o direito, em nome da igreja do Nazareno ou do evangelho, fazer, né, o que aquele episódio bem conhecido ficou televisado, o cara chutou a santa em rede nacional. Não pode. Vandalizar locais de culto de outras... Não pode. Seja cortês com todas as pessoas. Seja sábio na hora de falar. Eu estava conversando hoje, num atendimento, num aconselhamento hoje, falando sobre a sabedoria do modo e da ocasião. O que é isso, pastor? Tem um capítulo lá de Provérbios, que tem 2 versículos no mesmo capítulo. Veja só. Tem assim.
responda ao tolo conforme a sua tolice, para que ele saiba que é tolo. Aí 2 versículos depois tem: não responda ao tolo conforme a sua tolice, porque você vai se tornar como ele. Aí você lê o capítulo, né, você está meio apressado na leitura, você diz: rapaz, o que é que eu faço? Eu respondo o tolo conforme a tolice dele, ou eu não respondo? Simples, sabedoria do modo e da ocasião. Ou seja, há ocasiões em que você tem que responder mesmo o tolo. E há ocasiões em que você não deve responder. É isso que o texto está implicitamente dizendo para nós. Ou seja, há uma sabedoria do modo e da ocasião. Você precisa... As pessoas lá fora, elas costumam dizer que crente é chato. Tudo bem, a gente pode ser chato, mas a gente não pode ser mal educado. A gente não pode ser invasivo, desrespeitoso. Sabe por quê? Porque aqueles que não servem a Deus, principalmente dentro dos movimentos mais politizados, eles estão só esperando que a gente deixe de obedecer isso aqui, para acusar a igreja de preconceituosa, para acusar a igreja de desrespeitosa. E infelizmente a igreja tem sido muitas vezes. A igreja às vezes dá razão quando deixa de ser cortês. Vamos ler, por exemplo, esse texto de Efésios 4:32. Vamos ler, aqui está pertinho da passagem que a gente leu. Efésios 4:32. Olha, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Seja cortês com todas as pessoas. Seja amável, seja educado, seja nada... Eu lembro que uma vez, uma pessoa, para justificar a falta de educação, até com outras religiões, ela disse assim: hoje em dia é muita besteira, é muito mimimi. Queria ver na época de João Batista. Aí eu disse: espera aí, querido. Você viu na Escritura alguma vez João Batista indo apurrinhar alguém em algum lugar? Não. Quem ia para João Batista era o povo. E quando o povo ia, ouvia. Uma coisa é a gente ir apurrinhar o juiz da... Agora, às vezes as pessoas chegam até nós, sim ou não? Pedindo orientação. Aí é quando você diz: chegou minha oportunidade. Aí você fala, aí você exorta, aí você insiste. Agora, usar João Batista para legitimar um monte de coisa estranha que tem por aí, não tem nada a ver. Amém? Então, equilibre essas duas coisas. A nossa insistência na pregação do Evangelho, convidar as pessoas, chamar as pessoas ao arrependimento, com o respeito, com a educação, com a cortesia. 4. Ser útil àqueles que também são da fé, apoiando uns aos outros em amor. Vamos abrir esse texto aqui, Colossenses 3, 12 a 14. Colossenses 3, de 12 a 14. Amém? Olha o que diz o texto. Portanto, como escolhidos de Deus. Tem algum escolhido de Deus aqui? Glória a Deus. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se, a mesma expressão que Paulo usa naquele texto de Efésios que a gente leu no começo. Vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como? Como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, nós devemos ser úteis aos nossos irmãos na fé.
É uma coisa que a igreja, meus irmãos, aqui eu já estou caminhando para encerrar, é uma coisa que a igreja, infelizmente, uma doutrina que a igreja tem esquecido. Uma doutrina que foi muito importante na reforma protestante. A doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Que danado é isso, pastor? A doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, ela se ampara em textos como Efésios 10, que diz que pelo sangue de Jesus, livre acesso nós temos a Deus. Ou seja, nós não precisamos, entenda aqui quando eu digo não precisamos, de intermediários no nosso relacionamento com Deus. Ou seja, eu não preciso, para ser perdoado por Deus, pedir para o pastor orar por mim. Eu oro diretamente a Deus por meio de Jesus. Só que a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, que diz que todos os crentes, todas as crentes são sacerdotes, são sacerdotisas do Deus Altíssimo, essa doutrina ela tem muitas outras dimensões, e uma delas é que nós, todos nós, daquele que tem menos àquele que tem mais títulos eclesiásticos, todos nós podemos fazer alguma coisa uns pelos outros. Infelizmente, há um sentimento nas igrejas, às vezes, de elitização da vida cristã, de que há certas coisas que só o pastor pode fazer. Porque só o pastor... vamos fazer uma visita no hospital, então chama o pastor. Meus irmãos, eu vi um negócio maravilhoso. Eu participava de um grupo que era de capelania prisional. Infelizmente, não consegui encaixar na minha agenda um dia para ir lá na capela pregar, mas tem um contato e logo a gente vai desenrolar isso. Ir lá na capela, aqui no Plácido de Souza, ter a oportunidade de pregar o evangelho ali na capelania do presídio. E uma coisa que me chamou a atenção e eu fiquei muito feliz. No grupo inteiro tinha ali umas 30 pessoas, né, revezando essa capelania, de segunda a quinta, todas as tardes tendo culto lá. E do grupo todo, mais de 30 pessoas, eu era junto com mais uns 3 ou 4 pastores. Ou seja, um grupo de cristãos que entendiam que visitar os presos é uma responsabilidade de cristãos. O entendimento de que visitar os doentes não é só para o diácono da igreja, é para mim também. Eu sou um cristão, eu sou um sacerdote do Deus Altíssimo. Eu tenho o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que o pastor não pode fazer, o pastor é quem mais deve fazer. Ele o faz por ofício, por comando divino. Né? A Bíblia diz nos requisitos para ser ministro, lá em Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, que o ministro, o bispo, deve ser hospitaleiro, ou seja, ele tem que estar com gente, tem que gostar de gente. Eu lembro de uma pessoa que eu conversei uma vez, que eu disse, olha fulano, tu tem chamado ministerial? Eu disse, tem, pastor. Agora, meu negócio é ficar quieto no meu canto estudando, não gosto de gente. Eu digo, pois não tem não, viu? Infelizmente, sinto lhe dizer que se você quer ficar num monastério, isolado, com seus livros, e olha que você está falando com alguém que gosta de ler também como você. Eu gosto de ler, eu gosto de me isolar do mundo e ler. Agora, pastor que não gosta de gente, não existe, não foi criado esse ainda. Pastor tem que gostar de gente, tem que gostar de estar com gente. Minha esposa me controla porque às vezes eu gosto demais. Aí ela diz, tá bom meu filho, bora para casa. Aí entra o equilíbrio em tudo, né? Minha esposa, graças a Deus, sábia. Então, você, meu irmão, você pode ser útil a todos aqueles que são da família da fé. Você pode ser útil. Já parou para pensar como você pode ser útil na vida de um irmão, de uma irmã? Em muitos sentidos. Então, estas são as 4 primeiras coisas que o nosso pacto de caráter, que faz parte do manual, mas ainda não é o pacto de conduta que a gente vai tratar. Olha, a gente vai falar sobre aborto, a gente vai falar sobre casamento, a gente vai falar o que está lá no pacto de conduta, sobre o uso das redes sociais, bebida alcoólica, cigarro, tudo que você imaginar a respeito de conduta tem, ou muitas coisas tem, né, lá no nosso manual, sobre pena de morte, sobre como a igreja enxerga a pena de morte, um monte de coisa a gente vai tratar, mas começamos com essa parte do pacto de caráter cristão. Amém? Vamos ficar de pé?
Louvado seja Deus. Nossa oração, meus irmãos, durante esses estudos, esses dias, seja que nós possamos ver um cristianismo integral, um cristianismo completo, um cristianismo robusto, com sentido. Eu estou convicto, meus irmãos, que a nossa nação não precisa de mais crentes. É o quê, pastor? Eu disse isso numa mensagem num culto de jovens. O menino abriu uma bugada de olho, ele estava assim na frente. Ele abriu uma bugada de olho e disse: nossa nação não precisa de mais crentes. Nossa nação precisa de melhores crentes. Amém? Você crê nisso? Nossa nação não precisa. Nós já somos evangélicos, falando dos evangélicos, mais de 60 milhões. Que sal é esse? Já viu, a gente estava lá na Era da Paz, naquela pregação do pastor Paulo Júnior. Quem aqui usa 1 quilo de sal para salgar 1 quilo de feijão? Só for doido. Tá aqui os evangélicos. Daqui a pouco vai ser 200 milhões de evangélicos, de 220, e não muda nada. Nós não precisamos de mais crentes, precisamos de melhores crentes. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por essa noite, agradecer pela oportunidade de, ó Deus, meditar a partir da tua palavra, como deve se conduzir um cristão, em especial um cristão nazareno. Nós te agradecemos, ó Deus, por todos aqueles que trabalharam, ó Deus, para confeccionar esse manual com orientações tão práticas para a nossa vida, Pai, que nós possamos ser cristãos integrais, que nós possamos desejar o Espírito Santo em nossas vidas e que Ele nos transforme, nos dê um olhar diferente, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, de modo que a ninguém mais enxergamos segundo o padrão humano. Nós recebemos os olhos de Cristo, os olhos da fé, nós precisamos nos enxergar a nós mesmos do modo que o Senhor nos enxerga, ó Deus, a partir da visão ideal que o Senhor tem para nós. Ó Deus, que possamos ser completos, maduros, perfeitos, ó Deus, em tudo o que fizermos para a Tua glória, Senhor. Ajuda em nossas limitações. Ó Deus, ajuda-nos a sermos mais maduros. Ó Deus, como diz a Tua palavra, ó Deus, os dons eles foram dados para que a igreja seja edificada e para que todos cheguem à varonilidade, à medida do varão perfeito. Nós queremos chegar nessa medida, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo na volta para casa. Obrigado por cada um dos que separaram esse tempo para meditar na palavra do Senhor, para orar, para buscar ao Senhor, ó Deus. A tua palavra diz que se semeamos no Senhor, certamente no Senhor colheremos. Que cada dia possamos colher o tempo que investimos no Senhor, para a tua glória, ó Deus, e conforme o teu querer. Em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará, para a glória de Deus o Pai. E nós dizemos juntos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vai na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida.